A bomba de hidrogênio não nuclear da China, tema de hoje. A bomba de hidrogênio não nuclear, testada pela China em 2025. É um dispositivo explosivo, que é uma bomba, né? Que utiliza hidreto de magnésio como seu combustível principal. Então ele desencadeia uma reação química em cadeia sem utilizar materiais nucleares como urânio ou plutônio. Diferentemente das bombas de hidrogênio termonucleares tradicionais, que dependem de fusão nuclear desencadeada por uma reação de fissão nuclear, esta arma opera exclusivamente com processos químicos, o que a torna isenta de radiação, né? Então ela não é uma bomba nuclear e ela não é radioativa, portanto ela é mais fácil de manejar, né? Tanto em termos políticos como em termos legais, né? Veja, o dispositivo testado esse ano tinha apenas 2 quilos, o que sugere uma alta portabilidade e potencial para integração em diversas plataformas militares, por exemplo, em drones ou em mísseis de curto alcance. O dispositivo aí produziu uma bola de fogo com temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, com duração de mais de 2 segundos, cerca de 15 vezes mais longa que uma explosão equivalente de TNT, de nitroglicerina. Essa persistência térmica aumenta a capacidade de destruição contra alvos reforçados, por exemplo, bunkers, veículos blindados ou infraestruturas críticas. Veja, o hidreto de magnésio, ao ser submetido a altas temperaturas, ele sofre uma decomposição térmica, liberando hidrogênio em estado sólido. Esse hidrogênio é altamente inflamável, ele vai alimentar uma chama controlada, o que resulta em uma explosão prolongada e uniforme. A precisão na liberação do hidrogênio permite direcionar o impacto térmico, reduzindo danos colaterais e aumentando a eficiência. Na prática, ela é muito precisa e você destrói exatamente aquilo que você quer destruir no caso de uma guerra, né? O experimento foi conduzido pelo Instituto de Pesquisa 705 da Corporação Estatal de Construção Naval da China. Veja o nome desse negócio, hein? CSSC, Corporação Estatal de Construção Naval, indicando o envolvimento de instituições que são ligadas ao complexo militar e industrial da China. O uso do hidreto aí de magnésio em escala de campo é um avanço significativo, pois até recentemente tais materiais eram restritos a experimentos laboratoriais. A capacidade de gerar explosões de alta intensidade e longa duração sem materiais nucleares representa uma mudança aí no paradigma dos armamentos, pois tem um menor impacto ambiental, né? Portanto legal e portanto político. Embora potente, esta bomba não nuclear não se compara ao poder destrutivo das armas termonucleares, que medem sua potência em megatoneladas, né? A sua aplicação aí da bomba de hidrogênio parece voltada para cenários táticos, por exemplo, guerra urbana ou operações de curto alcance, não para destruição em massa de larga escala. Além disso, a ausência de declarações oficiais do governo da China limita a compreensão de sua prontidão operacional e a escala de sua produção, né? A capacidade de direcionar o impacto térmico com precisão estratégica permite neutralizar alvos específicos sem causar uma grande destruição, né? Por exemplo, é ideal para um conflito em uma área densamente povoada. Imagine, por exemplo, a cidade de Taiwan, né? Se os americanos resolvem explodir a ilha, né? Então eles terão que ser explodidos, no caso, os americanos, né? Ao evitar materiais radioativos, a China pode testar e implantar essas armas sem violar tratados internacionais, como, por exemplo, o Tratado de Não
proliferação nuclear, chamado TNP, reduzindo o risco de sanções ou condenações globais. O tamanho reduzido, veja, só pesa 2 quilos, né? E a ausência de radiação tornam essa bomba adequada para integrar em sistema de armas modernas, como é o caso de drones, mísseis táticos e até mesmo para defesa antimíssil, ampliando sua utilidade em cenários de guerra assimétrica. A longa duração da bola de fogo pode danificar ou destruir equipamentos sensíveis, como sistemas de comunicação, radares ou veículos blindados, sem deixar resíduos radioativos. Bom, na verdade, assim, em um hipotético conflito em Taiwan, eu não acredito que vai haver lá conflito, onde combates podem ocorrer em áreas urbanas, a bomba poderia ser usada para atingir alvos militares, com mínimo impacto em civis, alinhando-se à narrativa chinesa de reunificação pacífica. Na verdade, que o risco ali não é da parte dos taiwaneses, é da parte dos Yankees, né? O estudo sugere aplicações em sistemas de defesa, possivelmente como uma arma térmica para interceptar projéteis ou drones inimigos, já que a guerra hoje é travada com drones e mísseis, né? Veja, é uma explosão que ela é 15 vezes mais duradoura do que o normal de explosões, né? Então ela é eficaz contra alvos que precisam de uma exposição prolongada ao calor. Embora menos destrutiva, a bomba não nuclear ela evita então os estigmas, né, e os riscos associados às armas nucleares, como uma retaliação internacional ou a contaminação ambiental. Similar às bombas termobáricas, que usam dispersão de combustível no ar, mas com maior controle e eficiência térmica devido ao uso do hidreto de magnésio. O teste da bomba ocorre em um momento de escalada nas tensões aí, sempre prometidas pelos Yankees, né, lá em Taiwan, especialmente após declarações aí da ilha de Formosa, de Taipei, como é conhecida, sobre sua soberania, e tem feito exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos, né? A mídia internacional, como o Asia Times, interpreta o teste aí dessa bomba como uma demonstração de força destinada a mostrar aos adversários, particularmente a Taiwan, né, e seus supostos aliados, né. É importante se dizer que, do ponto de vista da China, os taiwaneses são chineses, né, e Taiwan é da China, né, e não existe nenhum chinês jamais falou em fazer guerra contra Taiwan ou contra os taiwaneses, o usar de força. Quem fala isso daí é o Ocidente, é os Estados Unidos, que quer usar a ilha para prejudicar a política da China, de uma só China, de um só povo, né? Porque ali prevalece uma só China e duas administrações, porque a ilha goza de relativa independência. Ali tem o problema dos chips, né? Já fiz vários vídeos sobre esse tema aí, sobre a TSMC. Bom, a China ela está usando o teste aí para reforçar sua postura de dissuasão militar. Sinaliza que possui tecnologias avançadas e que pode alterar o equilíbrio militar ali ou em qualquer outra região, né? Isso pode pressionar Taiwan a reconsiderar a sua resistência à reunificação pacífica, né? E também desincentiva intervenções externas, especialmente dos gringos Yankees, né, dos Estados Unidos. A proximidade geográfica de Taiwan e a possibilidade de guerra urbana em um conflito tornam armas como essa particularmente relevantes. A capacidade de destruir alvos reforçados sem radiação alinha-se com a estratégia chinesa de minimizar críticas internacionais em um eventual conflito. Aliás, essa semana também se falou sobre o Sarmat, né, que os americanos chamam de Satan II, que é considerado enfim, a arma mais temível do mundo, né, que ela é uma hipersônica russa, se eu não me engano leva 16 ogivas nucleares. Para se ter uma ideia do poder do Sarmat, que é um míssil de longo alcance e nuclear, ele destrói um país inteiro do tamanho da França.
né? Um Sarmat lançado sobre os Estados Unidos, por exemplo, destruiria praticamente uma parte dos Estados Unidos e levaria a um inverno nuclear definitivo, né? Sim, porque ela pode percorrer mais de 15 mil quilômetros. Por exemplo, o Sarmat russo, bom, aí é um outro tipo de arma, né? Uma arma de destruição em massa, nuclear, estratégica. Só no caso de uma medonha guerra nuclear, né? Mas assim, a China ela se preocupa mais com a eficiência, com a eficácia e também de evitar a destruição em massa. Não, mas ela também tem bombas nucleares, a China, né? O desenvolvimento aí dessa bomba de hidrogênio chinesa, vamos dizer, em termos de militar, é a ambição que a China tem de competir com os Estados Unidos em tecnologias militares não nucleares. Enquanto os Estados Unidos estão investindo o máximo que eles podem, que eles investem assim bilhões, centenas de bilhões, chega a investir trilhões por ano, né? No entanto, não consegue uma arma hipersônica comparável às chinesas e às russas. E você sabe, eles investem também em inteligência artificial. E aí a China então está buscando aí, digamos, um nicho inovador aí, por exemplo, explosivos químicos de alta potência, né? Bom, aqui o canal Luz no Fim do Túnel, hein? O seu espaço ideal para se informar sobre geopolítica, geoeconomia, geoestratégia e as dinâmicas que moldam o mundo. Como vimos, esse tema está gerando aí ondas no cenário geopolítico. Bom, para terminar esse vídeo, eu vou resumir e fazer um resumo do assunto. Veja, então a China testou a bomba de hidrogênio não nuclear, uma arma que pode mudar as regras do jogo militar. Bom, o que isso significa para Taiwan, para os Estados Unidos e para o resto do mundo? Imagine uma bomba de apenas 2 quilos que cria uma bola de fogo a 1000 graus de temperatura e que dura 15 vezes mais do que uma explosão de TNT e sem deixar radiação nenhuma. Parece ficção científica, mas é que a China já testou isso daí, né? Então, ao contrário das bombas de hidrogênio tradicionais que usam fusão nuclear e a bomba de hidrogênio, que tem o poder de destruir uma cidade inteira, essa bomba da China é química pura, né? Ela usa um composto, que é o hidreto de magnésio, que quando aquecido ele libera hidrogênio em estado sólido. Esse hidrogênio vai alimentar uma chama controlada, que vai criar uma explosão prolongada e devastadora, né? Então ela vai alimentar drones e mísseis pequenos, né? Não usa urânio nem plutônio, não deixa resíduo radioativo. E pode ser armazenada facilmente e ela não tem aquele peso político, né? Que tem uma arma nuclear, né? Todo mundo... Veja, tem vários países que têm armas nucleares, mas elas não são usadas a menos que o mundo esteja se encaminhando aí para um precipício, né? Mas não se engane, essa bomba aí nuclear chinesa ela é extremamente destrutiva num cenário tático, né? Bom, o teste dessa bomba aí não é um evento isolado, né? Segundo os analistas lá, como eu já disse lá do Asia Times, né, ela mostra que ela pode ter uma tecnologia de ponta, né? Bom, acho que ficou bem claro, né, a mensagem dada aí, ó, podemos atingir alvos estratégicos com eficiência e sem escalar para o nuclear, né? E os Estados Unidos estão investindo aí em armas hipersônicas e inteligência artificial, e a China fala, olha, isso daí nós já temos armas hipersônicas, inteligência artificial, né? Mas vocês não têm nenhuma arma desse tipo, né? E ao evitar o material nuclear, veja, ela dribla os tratados internacionais, dificultando as sanções. E o governo chinês ele não faz alarde, ele não faz declarações oficiais. Tudo que nós sabemos veio de um estudo publicado em uma revista científica chinesa e de reportagens do South China Morning Post, né? Então essa bomba pode ser o começo aí de uma nova era na guerra moderna, né? Veja algumas consequências. Veja, vamos discutir. Veja, corrida armamentista, né? Se a China domina essa tecnologia,
outros países, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, vão querer desenvolver armas similares, né? Então você já tem aí uma corrida armamentista para um novo tipo de arma. Do ponto de vista ético, né? Veja, uma arma que queima a 1000 graus por segundo durante vários segundos, veja, levanta aí questões humanitárias, éticas, né? Como garantir que ela não será usada contra civis, né? O equilíbrio de poder, veja, no Indo-Pacífico, Japão, Coreia do Sul e Austrália podem pressionar aí por mais defesas ou alianças com os Estados Unidos. A grande questão é como é que a comunidade científica internacional vai responder a isso. Eles vão pressionar por regulamentações sobre armas que não são nucleares? Ou isso aí é mais um passo na inevitável escalada militar global que está aumentando? Bom, então veja, aí um lembrete aí de que a tecnologia militar está evoluindo muito rapidamente, né? Como é que essas inovações podem redesenhar o mapa do poder global? Bom, fiquem ligados, né? Aqui no nosso canal Luz no Fim do Túnel. Aqui os créditos vão para o South China Morning Post e a revista Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance. Veja, uma notícia que chegou aqui para nós da parte do Jeffrey Sachs, uma das melhores fontes, né? Fonte extremamente confiável, né? O Covid foi criado na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então, veja, foi criado para causar malefícios no mundo, sobretudo para prejudicar a China, né? Pois que lá no início do século a China começou a crescer, né? E a desafiar a hegemonia, o imperialismo yankee-sionista estadunidense. Veja, se a gente pode dizer que o Covid foi criado para culpar a China e prejudicar o crescimento da China, em termos de comércio, de produtividade, inclusive disposto a levar o mundo a uma crise, né? A uma crise patológica e a uma crise de saúde. É claro que isso envolveu a Big Pharma, o universo das vacinas e dos vírus, e o controle draconiano sobre as populações do mundo, né? Nós estamos agora no segundo tempo, né? Por quê? Porque o tarifaço trumpista, a gente sabe que o objetivo é, segundo tempo, prejudicar a China de novo, porque com o Covid eles não conseguiram prejudicar, né? E agora Jeffrey Sachs diz, olha, foi criado lá nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte. Esta gripe do morcego foi criada lá. Veja, a gente já falou várias vezes aqui, eu achava que ela tinha sido uma criação em Fort Detrick, que é o maior laboratório de armas químicas e biológicas do mundo, que fica lá em Maryland, que é um pequeno estado na costa leste americana, né? Perto de Nova York, né? Bom, a gente achava que tinha sido feito em Fort Detrick. Não, não, foi na Carolina do Norte, na universidade. Bom, e o segundo tempo é o tarifaço, né? Bom, vamos ver como é que vai ficar essa história e outras histórias. Vamos ver se a gente traz alguma notícia aí sobre os encontros lá em Moscou. Inclusive aqui o nosso comandante aqui, Robson Farinazzo, está indo para Moscou hoje para acompanhar de perto, hein? Disse que vai visitar museus e ver os tanques de guerra que ele tanto fala, né, no canal Arte da Guerra, né? Bom, esperamos aí que seja bastante proveitosa aí a visita do comandante aqui, nosso mentor aqui de muitos canais soberanistas, canais nacionalistas, canais que pensam assim, um Brasil que não seja o Tico contra o Teco, né, a direita contra a esquerda, mas que pensa no Brasil, o que é melhor para o Brasil, né? Convido-os a assistirem o vídeo de ontem, onde eu fiz uma previsão abordando a questão geoeconômica, geoestratégica, assim, do que o Brasil precisa
né, para enfrentar aí essa dinâmica aí de um mundo bipolar e também multipolar, né? Então, o Brasil tem uma grande missão aí pela frente. Pessoal, se chegou até aqui, já vai dando o like aqui no nosso vídeo, faz um comentário no nosso canal, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, tente trazer um seguidor para o nosso canal e navegue aí pelos muitos conteúdos que nós temos. Vocês vão encontrar sempre alguma coisa interessante. Faço aqui, principalmente, eu vou citar aqui os 4 vídeos sobre a máfia casar, que são bastante importantes para entender a dinâmica do globalismo, e agora o globalismo está em xeque por causa do trumpismo, né? 2 vídeos importantíssimos, que são os 2 vídeos onde eu abordo o movimento neocon, né, nos Estados Unidos, que ainda continua dando as cartas, né? Pode ter certeza que eles têm gente lá dentro do gabinete do Donald, né? Bom, e lá em Moscou está tendo lá as comemorações, né, de 80 anos da vitória da Rússia sobre o nazismo. Foram os russos que venceram os nazistas. Eles perderam 25 milhões de sua população masculina. A Rússia é um país que tem 150 milhões de habitantes hoje, né? Ela é uma população relativamente pequena da Rússia para a dimensão de seu território, né? Daí a loucura que o Ocidente tem de invadir a Rússia, e para isso eles armaram o Adolf Hitler, né, um pintor de paredes que pintava umas aquarelas e queria ser artista, né, e adorava as óperas de Wagner, sabe? E capitalistas alemães, capitalistas britânicos, né, daquela família lá, daquela casa, né, do escudo vermelho, e também gente lá de Wall Street, hein? E grandes corporações industriais alimentaram, né, o pintor de paredes para se transformar no ditador mais forte, né, daquele período, né? Mas ali acabou perdendo felizmente, para o Joseph Stalin, né, que pelo menos naquele momento venceu o Adolf Hitler. Contudo, as corporações industriais nazistas, elas se expandiram para o mundo todo, né? Eu fiz inclusive um vídeo sobre esse tema, quando eu mostro como é que eles deram um jeito de sobreviver, né? Bom, agora parece que estão desclassificando aí na Argentina, né, o Milei, o neoliberal, né, o ANCAP, o Milei, ele resolveu desclassificar alguns documentos que mostram, né, que após, já no término da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas, inclusive de alto nível, né, foram para a Argentina, né, Bariloche, né, sem falar aqueles que foram para a Antártida, né. Bom, então, assim, tem muitas coisas que estão sendo reveladas ao mundo, né? Estou assistindo aquela série lá sobre o Vietnã, acho que se chama Turning Point. Comecei a assistir, estou no primeiro capítulo ainda da série e está bem interessante, né? Parece que são 5 episódios sobre a Guerra do Vietnã, que realmente é uma coisa absolutamente absurda, né? O Cassius Clay, o Muhammad Ali, né? Que foi um dos maiores boxeadores do mundo, ele jogou a sua medalha, né? Jogou, disse, se recusou terminantemente a ir matar vietnamitas lá do outro lado do mundo, né? Daí chegou, não sei se chegou a ser preso, né? Por causa disso, falou, porque eu nunca, nenhum vietnamita me fez mal na minha vida, né? Eu não tenho nenhum motivo para ir matar nativos vietnamitas. Enfim, foi uma guerra absolutamente medonha. E é interessante a gente lembrar que quem levou os Estados Unidos a essa guerra foi o Kennedy, né? Foi o Kennedy, que foi depois assassinado. Bom, essa é uma história já bastante conhecida, também já fizemos vários vídeos sobre esse tema, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço aí a sua atenção.
Vamos ficando aqui então. Até a próxima e fiquem com Deus.